Hora de falar sobre o São Paulo, que conseguiu, enfim, reduzir em parte sua dívida bancária. São Paulo tem hoje como um dos seus grandes problemas a enorme quantidade de dinheiro devida a bancos, que causam juros extraordinários. Pois bem, no primeiro semestre de 2025, São Paulo conseguiu reduzir em 16,7% seu endividamento com bancos. Os números constam no relatório gerencial do FIDIC. FIDIC é um fundo criado pelo São Paulo e que ajudou demais na redução dessa dívida bancária, até porque o São Paulo já captou cerca de 135 milhões de reais e parte dessa grana foi justamente para a quitação dessas pendências bancárias. O passivo do São Paulo caiu de 259 milhões de reais para 215 milhões de reais e a expectativa de nova redução até o fim da temporada com a captação de mais dinheiro via FIDIC. Só para completar sobre o São Paulo, contar que a grande partida super importante contra a LDU na noite dessa quinta-feira tem do outro lado um adversário velho conhecido. Thiago Nunes, treinador brasileiro, é o comandante da LDU e os números dele à frente do time equatoriano são bons. Ele foi contratado recentemente e soma até aqui 17 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Graças também ao Thiago Nunes, a LDU volta às quartas de final da Libertadores, algo que não acontecia desde a temporada de 2019. O time tem 57% de aproveitamento dos pontos com o Thiago Nunes, são 24 gols pró e 14 gols contra. Hora de falar sobre São Paulo. É verdade que o projeto de Cotia, aquele fundo que vai captar dinheiro, corre o risco de ser reprovado no Conselho Deliberativo? Essa especulação começou a ganhar força nas últimas horas nas redes sociais de torcedores do São Paulo. Queria trazer uma informação contrária. Júlio Casares se reuniu com líderes de grupos que o apoiam para explicar em detalhes como vai funcionar esse fundo, que conta com a participação confirmada da Galápagos e deve ter também Evangelos Marinax. São Paulo pretende captar 350 milhões de reais no mercado para aplicar na contratação dos principais jogadores de base de toda a América do Sul. Então, o craque da Argentina, o menino prodígio do Peru, o destaque sub-17 do Equador, todos esses atletas serão comprados pelo São Paulo, ainda na base, promovidos ao time principal e vendidos. Por que o São Paulo imagina que isso possa ser determinante? A ideia do São Paulo é ser ainda mais eficaz do que o Palmeiras em relação a categorias de base, mas ele precisa desse dinheiro aportado pela Galápagos e possivelmente pelo Marinax para ter a capacidade de buscar os principais jogadores sub-20 na América do Sul. A especulação dentro do São Paulo é de que esse projeto seria reprovado dentro do Conselho Deliberativo sob a alegação de que o São Paulo, mesmo com todas as dificuldades, conseguiu arrecadar 250 milhões de reais com vendas de atletas da base nesse ano. Qual seria a lógica de vender o percentual da base para a Galápagos ou para o Marinax em troca de um dinheiro parecido? O São Paulo alega que se não fizer esse movimento, nunca será capaz de contratar os principais atletas sub-20 da América do Sul. E com isso, não será capaz, por exemplo, de desbancar o Palmeiras. Só para completar, nessa reunião que o Júlio Casares fez com líderes de grupos, ele teve a garantia de que todos vão apoiar. E nesse momento o São Paulo já entende ter, com alguma facilidade, metade mais um dos votos para aprovação dessa votação. O grupo Participação, que tem o Júlio Casares e o João Farias, assinou, prometeu apoio, assim como a Vanguarda de Marcelo Pupo e Leonardo Serafim, o grupo Legião de Carlos Belmonte, Vinícius Medeiros e Júnior Moreto, o Sempre Tricolor do Chapecó, o Força São Paulo, que é liderado por Dorival Decussô e Outen Aires, o Movimento SPFC de Antônio Donizete e Mara Casares. Todos esses grupos já demonstraram a intenção de votar a favor. Júlio só pretende marcar reunião no Conselho Deliberativo para tratar sobre o tema depois que conversar com todos os grupos políticos que integram e formam o Conselho Deliberativo do São Paulo. Hora de falar sobre o São Paulo com novidade importante no campo político. Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor desde o primeiro dia de Júlio Casares, não será o candidato à presidência pela situação. Eleição marcada apenas para dezembro do ano que vem, mas já começaram todas as movimentações e tratativas sobre o tema. O Belmonte tinha o objetivo de se tornar o presidente do São Paulo, sucedendo Júlio Casares. Isso está descartado. Relação entre Belmonte e Casares cada dia pior, há um distanciamento grande entre o que é feito no Morumbi e o que é feito na Barra Funda. Não dá, inclusive, para descartar que o Carlos Belmonte não fique até o fim do mandato do Júlio como diretor de futebol. Nessa sexta-feira, o presidente do Tricolor se reuniu com conselheiros de duas chapas para conversar a respeito dos rumos da política. Ele pediu
para que se evitasse falar sobre eleição, sobre política, sobre conchavos e acordos. A ideia é que esse assunto venha à tona apenas a partir do fim do primeiro trimestre de 2026, quando vão restar mais ou menos 9 meses até a eleição. O Júlio entende que todo esse processo pode prejudicar o departamento de futebol, mas ficou combinado entre todos os participantes dessa reunião na sexta-feira que Belmonte é carta fora do baralho. Vamos ver como é que o diretor de futebol se sai ou responde a essa decisão. Quando o Júlio é eleito e o Carlos Belmonte lhe garante muitos votos, existia a expectativa de que o Belmonte fosse o sucessor natural dele. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, mas quem deve ser o candidato do Júlio? Está absolutamente indefinido. Quero falar agora sobre o São Paulo. O tricolor estendeu o contrato de Rian Francisco. Centroavante, que acabou se contundindo, lesão séria no joelho, tinha praticamente tudo encaminhado para a extensão do acordo com direito ao aumento salarial. São Paulo deixou só esse tempo passar para que as primeiras semanas de recuperação em relação à contusão fossem estabelecidas e manteve exatamente as mesmas condições acertadas lá no mês de julho. Dessa maneira, dá para dizer que o Rian Francisco, que tinha contrato até 30 de novembro de 2028, teve seu vínculo estendido até dezembro de 2029. Jogador que se contundiu num treino no centro de treinamento em 15 de julho. Ele passou no dia 30 do mesmo mês por uma cirurgia para correção do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, além de uma leve lesão no menisco. A expectativa de volta é para o início do ano de 2026. Só para completar, registrar que André Silva também não joga mais nesse ano e o Caleri, no melhor dos cenários, pode ficar à disposição entre os meses de novembro e dezembro. A saideira sobre o São Paulo. Rigoni foi apresentado nessa quinta-feira e vestirá a camisa 77. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo com os últimos preparativos para a partida de ida das quartas de final da Libertadores, jogo marcado na quinta-feira contra a LDU em Quito. São Paulo encerrou sua preparação nesta terça-feira e com boas notícias. Enzo Dias e Wendel treinaram normalmente. Ferreira, que havia sido baixa no confronto do final de semana, também esteve à disposição. Dessa maneira, Hernan Crespo deve contar com retornos importantes. Provável São Paulo para quinta-feira com 3 zagueiros, deve ter a seguinte formação: Rafael no gol, Tolói, Alan Franco e Ferrarese na zaga. Existe a chance de o Arboleda se tornar titular no lugar de algum desses três, possivelmente do Tolói. Meio campo com Cédric na direita e Enzo Dias na esquerda. Alisson, Pablo Maia e Rodriguinho devem formar o trio de meio campistas. No ataque, Luciano e Ferreira. Em relação a Lucas Moura, ainda não deve ficar à disposição para a partida dessa quinta-feira. Já dá para cravar que Oscar e Luiz Gustavo estão fora do jogo. São Paulo viaja na quarta, vive cerca de 24 horas lá em Quito, na cidade a 2.850 metros acima do nível do mar. São Paulo precisa voltar com pelo menos um empate para, na quinta-feira da semana seguinte, assegurar a classificação para a semifinal da Libertadores. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal.